um prazer enorme estar aqui e num momento mágico, né, num momento histórico, como você frisou, do clube. Primeira participação na Série C, possibilidade de já cravar um acesso. Estamos muito focados nisso, com a intenção muito forte, sabendo das dificuldades, mas sabendo também que é possível. E vamos buscar com muita força no domingo lá esse intento. Que coisa boa. É uma vitória simples, né? Ganhou o jogo, está classificado. Tem outra possibilidade, mas essa é a principal, é ganhar o jogo, Moacir. E aí, mesmo jogando fora de casa, a postura é de jogar por essa vitória. Exatamente. Na verdade, vai ser o jogo do melhor mandante, que é o Mirassol, com o melhor visitante, que é a Aparecidense. Nós somos, não por acaso, né, o melhor visitante. A gente ganhou muitos jogos aí, inimagináveis para muitos, né? Mas para nós que estamos no dia a dia, trabalhando, né? Hoje existe um padrão, né? Existe um padrão e a Aparecidense, ela dá uma condição muito boa para os seus atletas, para a comissão técnica, né? Então, quando você pensa que você deixou para trás aí equipes da envergadura de um Remo, de um Paysandu e de muitos outros, né? Isso é um motivo de orgulho. Mas a gente não quer ficar por aqui, né? A gente da sua carreira, se esse acesso vier, será o mais importante da sua carreira, Moacir? Olha, será um acesso memorável pela condição que a gente chegou no clube, né? Eu sabia que era um time muito bom, porque eu os enfrentei ano passado, né? A gente já tinha subido o ABC, nós tínhamos subido o ABC e aqui a Aparecidense já tinha subido. E a gente se enfrentou e a gente, no confronto, a gente ficou para trás, a Aparecidense seguiu. Então eu lembro assim a base do time pesou muito para mim aceitar o convite. Eu estava dividido entre o Brasil de Pelotas e a Aparecidense assim com propostas bem claras, né? Eu havia saído do ABC e aí eu acabei abraçando, né, o projeto da Aparecidense. Mas assim, eu já tive muitas coisas grandes na minha carreira, mas eu trabalho muito em cima do momento, né? Eu sou um treinador já bastante batido aí no futebol brasileiro, né? Trabalho sempre em muitos estados, em muitos clubes, porém eu viso muito o momento. Para mim é o momento, a Aparecidense é o clube que abriu as portas do estado de Goiás para mim. Tive muitos convites no passado de clubes da capital, mas por um motivo ou por outro não deu certo. Mas agora abriram as portas, eu estou muito feliz, muito grato, agradecido ao presidente Elvis, ao João, ao Elias, todos que fazem o dia a dia nosso lá. E vai ser para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor e o mais importante acesso da minha carreira, porque é o próximo, porque é o atual e porque a gente estaria escrevendo uma história no ano do centenário de Aparecida de Goiânia, né? Você subiu o time na primeira participação. E todos nós estamos imbuídos disso, entendeu? É muito importante dizer, os jogadores, né, a direção, a torcida, né, vai ter uma caravana, né? Acho que pela primeira vez na história da Aparecidense vai ter uma caravana saindo de lá para ir para Mirassol. Então a gente está assim, nós não estamos satisfeitos, como eu falei com você, de chegar até aqui. A gente quer um pouco mais, mas com o pé no chão, e o nosso time joga melhor fora do que dentro, isso é fato. Então é nesse parâmetro aí que a gente vai fazer o jogo. Que maravilha. Charne Pereira, conosco então, Moacir Júnior, para essa conversa aqui bem aberta, bem legal, já com essa notícia aí de uma caravana aqui de Aparecida, quando ele falou de lá, é daqui mesmo, nós estamos, né, o nosso complexo aqui está dentro do município de Aparecida. Lá do Aníbal, vai sair do Aníbal, de lá do Aníbal. Eu queria saber do Moacir. Moacir, quando você é contratado pela Aparecidense, você chega para uma realidade de um time que tinha uma situação de buscar uma pontuação para permanecer. Né? Lá atrás era esse o quadro quando você chega no Aníbal Batista de Toledo. Vieram já os bons resultados, vitórias, né? Mas quando deu essa guinada dentro do seu trabalho, você falou assim, peraí, a permanência daqui a pouco já vai virar uma situação matemática, mas a gente pode brigar por algo a mais. A partir de qual jogo? De qual momento na competição? Olha, sem dúvida nenhuma foi a partir do jogo Eu vou qualificar 2 jogos. O jogo do Brasil de Pelotas, que a gente tinha um ambiente totalmente hostil, né?
a gente foi hostilizado lá desde a chegada, onde o avião não pôde descer, foi para Porto Alegre, o pessoal queria impressionar a gente para jogar, a diretoria trabalhou muito bem para tirar o jogo, e a gente fez um jogo épico lá no Bento Freitas, lotado, uma festa linda que fez a torcida Chavante, mas eles sucumbiram ao nosso bom futebol. Foi uma noite que todos os jogadores estavam assim inspirados. E depois daquele jogo a gente falou agora já não tem mais como regredir. A gente precisa de buscar uma coisa maior na competição. E aí veio o jogo do Botafogo da Paraíba, que precisava ganhar de todo jeito para você classificar. Aí você ganha o jogo jogando bem, com imponência, em cima de um time também tradicional, né? E ali a gente falou, não, agora o céu é o limite. Aí veio no primeiro turno do quadrangular, uma certa instabilidade, né? Veio o empate do Mirassol, e aí vieram 2 resultados negativos. Mas aí a gente se reagrupou de novo, e nós falávamos que não era para isso que a gente tinha classificado, né? A gente tinha brigado para estar ali, que seriam 3 jogos dificílimos para nós, mas também dificílimos para os adversários. E nós teríamos 2 jogos fora, que foi o Botafogo lá, aí ganhamos aqui do volta, e agora o Mirassol lá. Então a gente está se apegando muito a isso, ao melhor mandante, né? Não é por nada, né? Não é por... a gente não chegou aqui por acaso, a gente chegou aqui jogando um bom futebol. Esses rapazes aí, eles sonham com esse acesso, porque eu falo para eles o seguinte: quando você está numa Série C, na Série D, para você ir para uma Série B, ou você é contratado de uma forma, de um trabalho, ou você leva o seu time para a Série B. E agora o pessoal tem essa possibilidade de levar a Aparecidense para a Série B, e muitos têm encontrados, outros têm muito assim, a gratidão e o reconhecimento da comissão e principalmente da direção do clube. Tem história já dentro do clube, né? Muitos jogadores, Exato. Robert, Alex Henrique. E até sobre isso, esses pilares mais experientes. Você tem o Pedrão lá atrás, você tem o Wesley Matos, você tem ali no meio campo o Felipe Menezes, que ele não conseguiu na primeira parte da temporada ir bem, conviveu com algumas lesões, mas que agora, né, num momento importante, dá a sua grande parcela de contribuição. E você tem o Alex Henrique, né? Jogador aí já, né, com uma idade avançada, mas com futebol que a gente vê, jogo 3 horas da tarde, ele estava correndo como poucos ali no estádio do Aníbal Batista Loureiro. O que você fala desses pilares, desses vovôs da Aparecidense aí? Olha, eu tenho só elogios a fazer a esses atletas, porque realmente eles estão dentro, como você falou, independente da questão da faixa etária, eles estão dentro dos números, né, que a gente chama de performance, muito bons. Eles apresentam. O Alex é um jogador que todo jogo ele te entrega 11 quilômetros aí no GPS. O Robert, no jogo passado, ele teve uma ação de alta intensidade de 35 km por hora. Isso aí, cara, são números de Bruno Henrique do Flamengo. Então, eu falo para eles que o alto nível, ele tá onde a gente está, né? Não adianta você ficar... hoje o futebol está tão assim que o treinador, o preparador físico, que não fizer um trabalho de excelência dentro da Aparecidense, ele está banido do futebol. Você tem que fazer aqui como se estivesse fazendo no Flamengo, no São Paulo, né? No próprio aqui, nos clubes grandes da capital, né? Que eu não vou ficar citando nomes porque eles já têm a história deles e a Aparecidense está chegando aí para procurar fazer a sua história também. Eu acho que é muito importante para o Estado isso, né? Agora, o treinador quando chega ali, como eu cheguei, eu sabia que eu tinha que me adaptar um pouco. Ali é um clube um pouco família, né? Esses atletas aí, são todos bons caráteres, são todos familiares. O treinador, o jogador que chegar hoje na Aparecidense e não for um cara comprometido e bom de serviço, ele é expurgado, né? Porque o pessoal já tem um parâmetro, né, daquilo que é o próprio trabalho do Thiago, do Eduardo, do pessoal, um trabalho muito bom, né? O Thiago fez um trabalho que só merece elogios, né? Eu brinquei com ele, falei, pô, você me entregou na C, quem sabe eu vou devolver na B, né? E o Eduardo também fizeram grandes trabalhos, e assim, cheguei um clube... Eu precisava de dar aquela pitada da experiência que eu tenho, né? Que a vida me deu, e eles foram e eu captei isso, eu me adaptei a eles e captei o que eles precisavam.
E quando eu joguei o estímulo, eles pegaram o estímulo. Então aí veio um respeito mútuo, veio opa, esse grupo pode ser o meu grupo que pode subir. E eles viram também em mim, esse treinador, ele tem, né, ele não fala Então a parte motivacional foi maior do que a parte tática de estratégia? Ela sobressaiu a isso? Tem algumas coisas que sim, né? Mas aí tem outras coisas também. A gente mudou a forma do time marcar fora, por exemplo. A gente adaptou, lógico, todo treinador tem, né, o seu modelo de jogo, né? Mas é fácil você colocar um modelo de jogo em cima de um grupo que é muito bom de bola e que é bom de caráter, entendeu? Então quando você consegue isso, né? Eu mudei muito pouca coisa, mas assim, lógico, a forma de atacar, né? Ou eu não vou nem falar porque tem audiência. Eu não quero que chegue lá em Mirassol. Não, mas ninguém acompanha aqui, não. O que eu mudei? Não, o que eu mudei, né? E hoje tem um tal de link que você pega, fica exposto nas redes, online, né? Online, aí você pega o link e sai passando para frente. Se eu falar aqui vira agora, uma preleção. Se falar aqui agora, daqui meia hora o pessoal de Mirassol já está. O Rodrigo Monteiro, que trabalha aí no seu staff, né? Como é que eu assisto o programa? Tem como? Mandei o link para ele, né? Uhum. Mas certamente o pessoal de Mirassol tá acompanhando. Eu queria que você falasse do Mirassol, do adversário, assim. Claro que você não vai falar dos pontos fracos, eu acredito, que vocês vão ficar sabendo, mas o tamanho que é esse desafio e esse adversário. Eu já tive muitos confrontos, né, com o Mirassol. Desde 2011, eu era treinador do Oeste de Itápolis, entendeu? E na época a gente até teve confrontos bons, né? E até na época o Oeste conseguiu acesso. Mas veja bem, no Campeonato Paulista de 2017, eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto, onde é a minha cidade, hoje, né? Hoje eu moro lá, apesar de ser mineiro, eu moro há 20 anos lá. E a gente teve confrontos também muito fortes. O Mirassol tem um trabalho diferenciado, né? O Mirassol ele investe muito alto, ele foi o primeiro colocado com todos os méritos na competição, certo? Só que assim, o jogo 2-2 aqui foi um jogo muito estudado e um jogo que nós mostramos para ele, né? Eu até brinco com os meninos que o Mirassol é meio que uma pedra no sapato da Aparecidense, porque conquistou o acesso lá, esse ano veio aqui, mesmo a Aparecidense jogando bem, eu não estava aqui, ganhou, né? Aí depois veio o jogo com o meu comando e empatou. Então assim, é um grande desafio, né? É uma grande oportunidade. Vai criando-se uma rivalidade, né? Exatamente. E para nós é uma grande oportunidade agora, onde vale o ouro, né? Porque eu imagino assim, nós estamos preocupados e nós estamos focados e querendo esse acesso. Agora, quando você olhar, acho que se o Mirassol olhar o investimento que ele fez na Série C e olhar, quando ele olhar o orçamento dele, eu acho que os gestores, a comissão está mais preocupado que a gente. Porque se esperava já uma campanha assim do Mirassol. Exatamente. A Aparecidense é uma grata surpresa. Exatamente. Vai do efeito surpresa, vai do efeito competência, por quem está lá, por você que chegou. Perfeito. Agora, Moacir, 40 minutos do segundo tempo. 0-0. 0-0 também lá em Volta Redonda. E aí? E aí é ousar, né? Atacar ou ousar. Não, ousar muito. Eu não digo 40 não. Eu uso o parâmetro sempre para todas as equipes que eu dirijo. 35 minutos do segundo tempo você começa a ter a parte final. Muda o comportamento. É a parte final do jogo, né? Se você precisa ganhar, você tem que ousar muito. Se você não precisa, você tem que ter a humildade e fechar tudo que é possível, né? Então, assim, eu acredito que 35 minutos do segundo tempo, se a gente estiver precisando ganhar, com certeza a gente vai arriscar tudo. Vai agredir muito forte. Já temos essa estratégia nos treinamentos. A gente trabalha, né, jogando ali né, aí eu posso falar, óbvio. Você joga com 2 extremos abertos, com 2 jogadores de área enfiado, entendeu? Quando você tem que ousar muito. Então, quando tem o Wesley Matos, por exemplo, jogando, eu coloco ele também no meio, às vezes é 2 centroavantes e ele ainda ali para alçar uma bola, ou então para você construir por trás, né? Então, assim, é você fazer a leitura, sentir o momento, e o meu time, né? Como eu falei, acho que o que eu trouxe para eles foi isso. A minha experiência,
a minha vivência do futebol e eles sabem muito bem. A gente tem uma sintonia muito forte nisso. É tanto que nós já fizemos gol aqui no início do jogo contra o Botafogo da Paraíba e fizemos jogo contra o Mirassol. Fizemos gol do Gilvano Mirassol aos 40 e tantos, na Crespo, buscando um empate que para muitos não haveria ainda essa situação. Né? Então, que expectativa você tem do Volta Redonda? Do Volta Redonda, é bom dizer que se o Volta Redonda ganhar o jogo do Botafogo, a Aparecidense basta empatar. Basta empatar. Agora, é um time que não tem chance mais, né? E aí que eu quero perguntar, pegando o gancho do que ele espera do Volta Redonda. 1-0 pro Volta Redonda, 40 do segundo tempo, tá 0-0. Fazer o jogo com equilíbrio. Aí você não vai para aquela ousadia. Não, de forma nenhuma. Eu tô subindo. Sim. Entendeu? Mas você tomou o gol nos acréscimos, por que você não ousou? Porque eu estava subindo aos 40. Então isso é a questão de vivência que a gente tem do futebol, pô. Aí reforça o sistema defensivo, a marcação. Aí porque o próprio Mirassol não vai precisar atacar. Provavelmente não. Agora, se ele vier me atacando muito, eu vou reforçar, porém eu vou reforçar com a intenção de contra-atacá-lo. Do jeito que ele vier, a gente está preparado. Se ele vier esperando, nós vamos tentar circular, furar mais. Se ele vier atacando demais, nós vamos fazer uma proposta de contra-ataque, né? Então, o grupo está preparado para isso. Nosso grupo ele é um grupo que assimila bem isso, faz a leitura. Quando você fala aí da faixa etária dos atletas, né? Hoje a gente não fala mais de idade, de velho, novo. É igual treinador. Tem velho, novo, estrangeiro, brasileiro. Ou tem o bom e o ruim. O jogador, com a idade dele, o Alex Henrique, realmente, que você falou, é fora da curva, pô. Ele hoje, ele dá um baile aí em muitos atacantes que eu tive aí em clubes de Série B, em clubes maiores, atacantes jovens, que não tem a leitura que ele tem, a dedicação que ele tem dentro do jogo. Eu coloco o Alex Henrique como principal jogador da história da Aparecidense. Né? Os feitos que ele conquistou, né? Ele e o Pedro Henrique são, assim, para mim, dois pilares na história do time de Aparecida. Tem uma pergunta aqui de um torcedor do Atlético. Se o Moacir esteve no ABC, pergunta para ele do Pedro Paulo e do Kelvin, que estão hoje no Atlético. Você trabalhou com os dois. E ele diz aqui, o Renan está acabando o contrato no final do ano, goleiro. O Pedro Paulo dá conta de ser goleiro do Atlético? O Pedro Paulo é um grande goleiro, né? Fui consultado, na verdade, na contratação de ambos, né? Quem? Do Kelvin e do Pedro. O né? Adson Batista? Não, o pessoal do futebol, né? Hoje todo mundo fala. O Adson também é um grande presidente, é uma pessoa que me conhece há muitos anos, mas a gente não tem tido contato aqui. O Adson, o contato dele é mais com o Elvis, que eles têm uma boa relação muito próxima, como o Elvis também tem com o Goiás, com o Vila hoje, né? Hoje a Aparecidense, ela tem isso, né? Ela não é eu acho que acredito eu que todos estejam torcendo, porque a Aparecidense ela não é um incômodo, ela é um novo que pode dar aí ao futebol goiano aquele ar que teve o futebol catarinense de ter 3, 4 times na Série B, na Série A. Então, assim, o Pedro tem qualidades, viu? Ele tem qualidades para jogar assim no gol do Atlético Goianiense. E o Kelvin também é um atacante que não veio por acaso, né? Ele estava desejado pelo Sport de Recife. Muitos outros clubes do Brasil me ligaram perguntando do Kelvin, mas acabou que o Atlético conseguiu viabilizar a vinda dele. E o Pedro também da mesma forma, né? Mas eu hoje estou aqui, né, com o intuito de desejar muita sorte a eles, mas a gente está querendo mesmo é que o Pedro Henrique seja o nosso santo protetor lá domingo e que o Alex Henrique, que o Robert, que o Cardoso, o Joãozinho, né? Que todos, né? É interessante o negócio do Pedro falar, né? Que profissional que ele é. Eu cheguei aqui, ele machucou. E aí eu coloquei, foi uma história que rapidamente, né? Eu cheguei na quarta-feira, na quinta-feira o Pedro machucou. Fomos para Ribeirão Preto, chegou lá no aquecimento, né? O Reserva. O nosso goleiro machuca também, cara. E aí só tinha o Gabriel. Só tinha o Gabriel para jogar. O Gabriel era o terceiro goleiro. E aí, como é que foi? O Everton machuca. O Pedro machucou primeiro. Aí o Everton, que era o segundo imediato, que ia jogar titular, machuca no aquecimento. E aí jogando na minha casa, hein? Minha estreia na Aparecidense na minha casa, o time na zona do rebaixamento. Cara, tinha acabado de entrar na zona. Eu falei, pô, que coisa boa. Aí vai e joga o Gabriel.
E aí a gente faz um grande jogo e o Gabriel pega pra caramba. E aí eu Aliás, falei, foram 2 vitórias lá dentro de Ribeirão Preto, né? Nessa temporada com o Botafogo. me fez bem na minha casa lá, né? Você jogou em casa. Lá tá bom de ser no Pinguim. Não, eu chegaram lá e falaram assim, bem-vindo à sua casa, né? Antes do jogo agora. Aí depois do jogo eu não vi mais ninguém me dando boas-vindas. O pessoal desapareceu. Mas enfim. Então, ó, pra você ver como é que quando as coisas têm que acontecer, né? É incrível a força que as coisas parecem ter quando tem que acontecer. E aí o Gabriel fez um grande jogo. Depois vamos lá em Volta Redonda, ele fez outro grande jogo. Aí eu falei, não vai sair. Aí ficou ele 13 jogos, salvo engano. E aí agora veio a reta final, quando teve a oscilação, e aí o Pedro estava recuperado. Eu falei com o Pedro, Pedrão, agora chegou na hora da gente dividir responsabilidades e de você também, né, fazer valer essa grande qualidade de homem, de atleta, de história. E ele vai e entra e foi muito bem, né, nos 2 jogos. Ele foi muito bem no jogo ano passado lá contra o Campinense, que eu fiz também, aqui pelo Sistema Sagres. Foi 1-0 lá, né? Depois o empate 1-1 aqui, não foi isso? Lá ele salvou, foi um grande jogador da Aparecidense. Exatamente. Não, é como a gente está falando aqui de atletas, como eu falei. O Pedro é o primeiro a chegar e o último a sair, entendeu? Ele faz lá o pré-treino dele, né? Eu sou muito observador com essas coisas, né? Então, assim, eles não querem também, né? Eles estão chegando num momento que eles não querem agora, num momento bom, né? No caso, eles não querem encerrar a carreira agora de uma forma, né, podendo contribuir tanto, igual eles estão contribuindo, né? Então, e tudo isso aí... se for conquistando acesso, né, João? Vai renovando aí. Tá dando certo? O João que ele falou é o João Vitor Cocá, né? Que é o gestor de futebol, que está com a gente na audiência rotativa, e nós falamos lá no começo. Ele que é filho do Cocá, do saudoso Cocá, é o gestor de futebol lá, faz um trabalho muito bom com o Elvis Mendes. Sim, Charlie? Só agradecer, então, a presença do Moacir. Muito obrigado aqui por trazer aí, né, nessa semana. Eu imagino como está a sua rotina, está a sua agenda, né, a correria, estudando o adversário, trabalhando o time. Obrigado por nos atender aqui e conhecer um pouquinho da sua pessoa, né? Independente do resultado, acho que fica para o ano que vem. É uma grande honra, né, para mim estar aqui, porque Goiânia, Aparecida é melhor que Ribeirão, viu? Eu sou muito, assim, investigativo, né? E muitas das vezes, eu consultei muitas sagas, né, online, muito vocês em relação a quando já vim jogar aqui muito contra o Vila Nova, né? Contra o próprio Atlético Goianiense. Então, assim, para mim é um prazer, né? Uma honra estar aqui e estar num momento tão bom, né? Um momento tão ímpar que a gente está vivendo, certo? Queria registrar aqui, como vocês falaram aí, o grande trabalho do Elvis, do João, né? Do nosso presidente, do João, do Elias, do nosso corpo diretivo, como também comissão técnica, viu, muito competente, e o grupo de jogadores, né? Esses caras aí são fantásticos e eu tenho muita esperança que a gente possa voltar aqui, ou vocês trazerem aqui os atletas com mais um acesso para o futebol goiano. Seria uma coisa grandiosa para todos nós profissionais, mas também para o Estado, né? E quem sabe, hein, no ano do centenário de Aparecida de Goiânia, ter o seu clube na Série B do Brasileiro, e aí pensar só coisas boas, né, positivas. Mas eu fico honrado aí com o convite, e sempre que for possível, que a gente tiver disponibilidade, vai ser um prazer estar aqui. Obrigado ao Moacir Júnior, obrigado ao João Vitor Cocá. Os dois estiveram aqui representando a Aparecidense. No mínimo, você pode ter certeza que o estado de Goiás inteiro, né, é o segundo time Aparecidense. Para muita gente o primeiro, para muitos, né, todos nós, no mínimo, o segundo time Aparecidense nesse fim de semana. Vai ser primeiro de muita gente, né, Charles? Sim. Vai ser primeiro de muita gente. A Aparecidense, ela tem isso. Em muitos jogos da Aparecidense, ano passado, na Série C, em outros momentos, na Copa do Brasil, onde ela esteve com relativo destaque, né? O torcedor do Goiás esteve lá presente, o torcedor do Vila, o torcedor do Atlético, né? Se juntando ao torcedor da Aparecidense. A Aparecidense, como você sabe, é um clube, né, que foi fundado no final do século passado, é jovem, mas está cativando. E essas conquistas, essas campanhas, vai cativando o torcedor, que a gente estava falando agora há pouco. Vai ter caravana já, pela primeira vez. A gente estava falando agora há pouco do Atlético, que foi um clube que ficou muito tempo, assim, sem grandes feitos. E agora é muito comum você ver no estádio Antônio Ascioli, o estádio do Atlético, crianças torcendo para o Atlético, né? E é o
É o fenômeno que acontece também com a Aparecidense. Muita gente começando a torcer pelo time que faz boas campanhas estaduais e nacionalmente está conquistando espaço. Perfeito, perfeito. Obrigado pela recepção de vocês. E vamos realmente pedir aí a todo o estado de Goiás uma corrente positiva, porque os meninos estão focados e nós vamos jogar, nós vamos para o jogo e que aconteça lá, né, que nós busquemos o nosso merecimento e vamos trazer, se Deus quiser, esse acesso aí, mais um aí para o estado de Goiás. Que seja assim. Então, parabéns pelo trabalho, aos jogadores também, né, em nome do Pedro Henrique, do Robert, do Alex Henrique, esses três representam todo o grupo, o presidente Alves Mendes e a todos da Aparecidense. Até o corpo político, né, a gente está em eleição, tem que ter todos os cuidados, né, mas até a parte política que dá o apoio também para a Aparecidense. Parabéns por todo esse trabalho.